Fala aí, pessoal, fazer um vídeo aqui mostrando uma operação que nós fizemos hoje aqui no Eurodólar, né, usando uma leitura de preço, fluxo e volume. Vocês vão entender a lógica aqui, tá? A operação foi hoje às 11 e pouquinho, né? Foi uma operação 11 e pouco não, 10 e poucas, né? Final da notícia, que a gente tem a movimentação no Eurodólar, né? Então tá aqui o print, né? A gente tem um canal aqui de análise, né, que a gente manda ali as operações que a gente vai fazendo no decorrer do dia, que tem, né, que a gente pega um histórico para fazer um estudo para o pessoal geral aqui, tá? Esse aqui é a aba da comunidade, e aqui que a gente deixa separado o call, essas coisas assim, inclusive o saque do pessoal aqui para vocês verem, tá? Então, tá aqui, ó. Vamos lá. A operação foi no Eurodólar nesse momento de pico aqui, ó, tá? Desse movimento mais forte que aconteceu, onde no dia a gente teve uma abertura com o mercado um pouco mais lento e depois a gente teve um pico um pouco maior, fazendo a correção agora completa da movimentação, né? Então, foi uma operação bem tranquila, porque a gente já imaginava que isso aconteceria, principalmente por causa dessa movimentação de queda com bastante desequilíbrio aqui na hora das quedas, né? A gente teve, primeiro começou com 1, depois com 2%, só que nesse momento aqui em específico teve 5% de queda. Então isso aqui já estava indicando que poderia ter um dia em queda hoje, e isso aí poderia fazer um teste das regiões principais, certo? Se você observar aqui agora, né, as regiões que nós temos aqui para trás, ó, esse aqui é o nosso heatmap, tá? Vocês já conhecem o BTA, que é uma ferramenta que mostra as agressões. Esse aqui é o heatmap. O heatmap, ele faz uma leitura de vários fatores, né? Não é só volume ou só agressões ou coisas assim. Ele faz vários e vários fatores para poder definir que é uma região importante ou não. E ele faz uma coloração mostrando ali qual dos pontos que fazem sentido ou não, tá? Nesse caso, nós tínhamos dois pontos importantes, né? Deixa eu tirar essa coisinha aqui. Dois pontos importantes, que era esse aqui, que foi onde foi o primeiro teste que a gente estava de olho, onde a gente tem uma barra preta, depois ela foi clareando e logo em seguida o mercado voltou completamente comprador aqui, é, pela falta, né? Principalmente pela falta. Nesse ponto aqui em específico, a gente subiu com 87 agressões, né? Todas distribuídas, basicamente começando a movimentação, mas sendo distribuídas no final, mostrando aqui que realmente o mercado caiu pela falta de oferta, né? Ele veio ofertando e depois voltou pela falta de oferta. E a base de preço importante estava sendo exatamente aqui, nessa região de fundo, né? Caso perdesse essa região, nós tínhamos mais duas regiões importantes, no caso, que era essa, pelo heatmap, que a gente consegue perceber que aqui teve um interesse gigantesco das pessoas, né? E tinha essa aqui, que foi por a simples falta, né? Como assim, Bruno? O maior interesse das pessoas em negociar estava sendo feito nessa base de preço. Só que daqui para cima o mercado subiu justamente porque começou a ter um aumento do interesse das pessoas, de compra das pessoas. Então aqui foi onde teve uma maior disputa, uma maior treta, digamos assim, mas aqui foi onde começou a ter interesse das pessoas em continuar comprando de forma um pouco mais agressiva. E a gente consegue ver isso pelo próprio BTA, né? Que a gente está aqui com 30 de agressões, depois com 31 de agressões. Quando ele volta a fazer esse teste, agora ele sobe com 46, sendo distribuído justamente nessa faixa de preço do preço médio, né? Então tinha dois pontos aqui que eram interessantes. Eu, sinceramente, estava esperando um pouquinho mais abaixo para poder pesar um pouco mais a mão, mas essa região base aqui, que foi onde a gente pegou a operação, já estava muito boa aqui para começar a se arriscar e tentar fazer uma operação um pouco mais tranquila aqui, né? Quando ele voltou para testar, que foi o momento que aconteceu, tem um ponto muito importante aqui para estudo, que é o quê? Se você olhar, né, o nosso heatmap começa a mostrar que começou a ter um aumento gigantesco ali do interesse das pessoas, sendo regiões importantes de compra e de venda. Só que, se você analisar aqui de uma forma um pouquinho mais crua, pelo volume e até pelo fluxo, né, você vai perceber que durante as quedas, né, a gente teve bastante interesse na subida, mas durante as quedas, a gente mesmo não tendo tanta briga, tanta disputa, né, para ficar colorido, no volume a gente foi tendo desequilíbrios, quedas um pouco mais acentuadas com desequilíbrio, né, várias e várias vezes seguidas aqui, ó. Então isso aqui já estava indicando que a gente poderia ter regiões de teste, né, que poderia voltar para testar esses pontos, mas conforme ele foi caindo, aumentando a oferta ali de preço, começa a ficar preocupante você tentar operar contra isso. Se todo mundo está vendendo, eu não vou tentar parar o mercado, eu não tenho força para isso, não faz sentido, né? Minha ordem nem sequer vai ao mercado, imagine conseguir frear o mercado inteiro, não faz sentido isso. Então, se todo mundo está vendendo, espera vender, né? E olha só o que aconteceu. Quando chegou nessa parte final, né, onde é que ele perdeu essa última região, foi quando a gente teve essa movimentação muito rápida aqui do preço, buscando a nossa primeira região de compra, que a gente já tinha definido ali, né? E quando chegou aqui foi quando começou a aumentar o volume, foi quando começou a aumentar a quantidade de posições. Então, a gente tem uma região de compra importante, a gente tinha um viés, né, de alta no dia
que já começou a demonstrar queda, começou a demonstrar que não tinha tanta força assim, né? Dava até para a gente fazer uma venda no Forex. E quando caiu, foi o momento que a gente teve aquela fraqueza, aquele momento repentino de variação de preço, né? Então, pensando pelo preço em si, né, pela própria estrutura de preço, faria sentido. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Pensando pela movimentação do volume, também fazia sentido. Pensando pelas agressões, também fazia sentido. E pensando aqui pela questão de teste de região, também fazia sentido, né? Fora o fluxo, que eu não tenho como mostrar aqui para vocês agora nesse momento. Então, tudo aqui estava mostrando que mesmo pelo preço, pelo volume, pelo fluxo das agressões, que era um ponto importante que dependendo como o mercado chegasse, valia a pena. Se você observar isso, né, sem as ferramentas agora, só com a leitura um pouquinho mais fria aqui, pensando por estrutura, nós tínhamos a mesma coisa, né? Se você pegar é, daqui, a gente teve aquela acumulaçãozinha, o mercado sobe fazendo um leve imbalance e faz um gap gigantesco, né? Um imbalance gigantesco daqui para cá. Então, quando ele volta, faz um teste e já volta fazendo esse movimento, deixando um novo imbalance, isso aqui confirma para mim que isso aqui é uma ótima região, né? Uma região de desequilíbrio muito absurda. Olhando só pelo volume também, né, mostra que teve uma absorção nessa região a partir daqui, e ele sobe por falta, então mais um ponto importante de teste. E se você observar agora, a partir desse momento, foi quando a gente teve, né, pelo acumulado, um aumento do volume, mostrando que aqui também tinha um aumento de demanda, um aumento de interesse comprador. Quando ele voltou aqui, olha só a diferença entre a pressão que estava acontecendo, né? Entre as pessoas que estavam vendendo lá no início da movimentação, né, que tanto que era uma região de teste no futuro, e agora, no momento que ele veio fazer o teste, né? Com essa movimentação. Então, leitura por preço, leitura por ferramenta, leitura por volume, tudo dando uma ótima oportunidade, né? E aqui do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo aqui eu tenho aqui a leitura de volume, leitura de clusters, né? Que é quando acontece a distribuição, como está acontecendo. Se você observar desde a queda, a distribuição foi sendo cada vez mais abaixo, né? Então a gente teve uma movimentação em queda, mais abaixo, depois movimentou mais abaixo, depois ele fez aqui, né, a maior concentração e logo em seguida ele conseguiu derreter, né, perdendo a região que era com base. Quando ele veio fazer o teste, olha só a diferença, né, como é que estava o movimento e agora quando ele fez o pico lá abaixo. Toda a distribuição, como eu comentei com vocês, toda eu cadê a energia aqui, mas vou continuar sem câmera assim mesmo, tá? Então, aqui, ó, como eu estava falando, olha só como foi distribuído, né? Como o preço saiu daqui de cima, dessa região, e foi até lá no nosso alvo vazio, né? Com baixo volume em relação a todas as horas que estavam acontecendo antes, né? Caía era defendido, caía era defendido. E agora não, né? Quando chegou lá, naquela região foi quando aumentou o interesse das pessoas, causando a retração. Então, logo em seguida daqui, o mercado já subiu, né? Fazendo mostrando aqui que realmente não tinha mais interesse da ponta vendedora em continuar fazendo isso. Então a gente teve uma retração muito bonita aqui nos 5 minutos e retração aqui muito bonita também no 15, né? No meu caso aqui eu peguei uma operação para 15 minutos. Então é uma operação clara, olha, né? Quando você destrincha assim, você percebe que tem muita coisa para você tomar decisão, parece difícil, mas na hora que você está ali operando, que você pega o jeito de fazer, você percebe que não é um negócio tão complicado assim, que não é um negócio tão difícil. Se você entender a lógica da movimentação do preço e aprender a fazer essa leitura de volume e tal, e se você ainda tiver ferramentas, igual no nosso caso aqui, para poder facilitar ainda mais, é, você percebe que não é um negócio assim realmente difícil, o quanto parece. É isso, tá? Então, se deu para te dar ajuda, fez sentido, deixa o like, comenta aqui o que é que você achou. Se quiser participar da comunidade, operar ao vivo, ter acesso às ferramentas aqui que eu mostro para vocês, o link também vai estar aqui na descrição. Lembrando que a gente opera todos os dias ao vivo, das 9 a meio-dia, tá? Então, tudo que eu mostro aqui para vocês sempre foi feito ao vivo, desde sempre, beleza? Então é isso aí, tamo junto, é só o começo.